Se você é corredor, trabalha com corrida, é um amante do esporte, esse vídeo é para você. O que a gente vai fazer aqui hoje? Vou dar um panorama geral para vocês de como que o treinamento de força vai ajudar a melhorar a performance nas corridas. E a gente vai fazer isso analisando um trabalho recém-publicado. A referência está aqui, ela vai se encontrar na descrição, aí, o primeiro tópico da descrição. Um estudo publicado esse ano ainda, em janeiro de 2024, obviamente, ainda estamos em janeiro, e um trabalho, uma meta-análise muito interessante que veio elucidar algumas questões importantes de como o trabalho de força pode ajudar aos atletas, tanto profissionais quanto os atletas amadores de corrida, tá? E antes disso, para a gente começar a entender melhor, eu fiz um esqueminha aqui que dá para a gente entender um pouco melhor esse desempenho. Óbvio que ele está simplificado, tem algumas outras coisas que não estão aqui, mas basicamente o desempenho de corrida de fundo, meio fundo, então provas de 5 km, 10, meia maratona, maratona, ele é influenciado basicamente por 3 fatores. O primeiro é o VO2 máximo, que é a maior capacidade que você tem de absorver, consumir então e utilizar o oxigênio em exercício máximo. Esse é o limite superior do desempenho aeróbio, né? Essas provas de longa duração são limitadas superiormente por isso. Então, se você não tem um determinado valor de VO2 máximo, você não consegue chegar a sustentar algumas velocidades num período longo de tempo. Aqui, a gente vai trabalhar muito, o trabalho de endurance convencional é o que faz a grande melhora, e a força atua pouco, mas também ela não gera nenhum prejuízo. Então, antigamente se tinha um certo receio de colocar trabalho de força, por talvez ele afetar o consumo máximo de oxigênio, mas o que a literatura parece apontar é que isso não acontece. O segundo fator que afeta a nossa capacidade de desempenhar a endurance é a fração do limiar anaeróbio que eu consigo utilizar por um período longo de tempo. O limiar anaeróbio é aquele ponto onde eu começo a ter um descompasso entre o que eu estou produzindo de lactato, ou de ácido lático, e aquilo que eu estou consumindo. Na hora que existe um descompasso disso, a produção excede o consumo, ele começa a acumular, e aí eu tenho que reduzir a intensidade do meu esforço, ou eu interrompo a atividade se a fadiga for exagerada. Então, quanto maior esse limiar anaeróbio, mais uma vez, melhor para o desempenho, e os trabalhos, especialmente os trabalhos intervalados, os trabalhos de ritmo, eles contribuem bastante para esse tipo de variável. O trabalho de força aqui também tem uma atuação muito pequena, muito singela, não é nada muito expressivo. Onde então que o desempenho de força, o trabalho de força afeta a performance, o desempenho de corrida? Melhorando basicamente a economia de movimento, ou no nosso caso aqui, a economia de corrida. Economia de corrida significa o seguinte: se você está correndo a 12 por hora e tem um amigo correndo do seu lado também a 12, aquele que estiver correndo consumindo uma menor quantidade de oxigênio é mais econômico. Então, vamos imaginar que os dois têm um VO2 máximo de, arbitrariamente aqui, de 50. E os dois conseguem se exercitar a 75% disso. Então, se a gente está falando em 50 mililitros, se a gente tem 75%, a gente está falando de 1/4, eu estaria aí algo em torno de 40, ali ao redor de 40 mililitros, um pouquinho abaixo. E aí o que acontece? Se eu tenho uma pessoa que, para aquele consumo, ela consegue aumentar um pouquinho a velocidade, porque ela é mais econômica, então eu consumo a mesma quantidade de oxigênio, só que para aquela quantidade de oxigênio que eu estou consumindo, eu consigo um pouquinho mais de velocidade, porque a minha mecânica é mais favorável. E aí tem alguns fatores que não vêm ao caso aqui, que afetam isso, mas basicamente, quanto mais eu tenho economia de movimento, mais eu consigo tolerar uma velocidade, porque eu vou estar consumindo, consequentemente, menos oxigênio. E é aqui que o treinamento de força tem uma atuação muito importante. Só fazendo uma parte aqui. Além disso, muitas pessoas buscam o trabalho da força porque ele tem um outro papel importante no desempenho, ainda que indireto, que é o papel de prevenção de lesões. Então, quando a gente bota o indivíduo para treinar força em alguns músculos, alguns locais específicos, isso contribui para que esse cara fique um pouco menos suscetível à lesão e, consequentemente, ele não interrompa o processo de treinamento, que no longo prazo afeta, mais uma vez, o desempenho. Tá? Mas, voltando para o tópico do nosso vídeo, como que o trabalho de força
pode afetar essa economia de corrida e o que a gente tem na literatura. E aí eu trouxe mais uma vez esse trabalho de Lanos, Lagos e colaboradores de 2024, que ele pega tudo aquilo que foi publicado na literatura até novembro de 22. Tá? Então, tudo que foi publicado até novembro de 22, eles analisaram e distribuíram o treinamento, porque o trabalho de força ele tem muitas facetas, ele pode se apresentar de várias formas. E aí ele classificou esse trabalho em basicamente algumas modalidades aqui. Primeiro, trabalhos de altas cargas, que a gente costuma chamar de treinamento de força máxima, então cargas acima de 80% de MRM, com repetições variando entre 1 e 7. Então os trabalhos que entravam nessa categoria, ele classificou assim. Cargas moderadas de 40% a 79%, que normalmente são quando a gente faz entre 8 e 20 repetições. É um trabalho pliométrico, que é aquele trabalho basicamente com saltos, sprints e muitos tiros, salto da caixa e as suas diversas possibilidades. O que ele chamou de trabalho combinado, que normalmente era sempre altas cargas combinada com algum dos outros métodos, tá? Então ele também tem algum grupo de estudos que fazem essa análise e alguns trabalhos com isometria. E a partir da análise de todos esses trabalhos, e aí eu posso dizer para vocês que essa é uma revisão bem feita, é uma revisão muito criteriosa, eles excluem diversos trabalhos porque não seguem o padrão certo que eles querem, então realmente bastante conservador, eu diria até, a análise que eles fizeram. Então isso dá uma certa robustez para as conclusões que eles tomaram, né, que eles chegaram. E aí, o que basicamente eles observam no final das contas é que, para que o trabalho de força seja efetivamente importante nesse quesito e possa causar o maior impacto na economia de corrida, a recomendação é que se faça o trabalho com altas cargas. Então esse é o trabalho mais importante no sentido de gerar a melhora na economia de movimento para corredores. Então trabalho com altas cargas, buscando melhorar a capacidade de fazer força independente da velocidade que tem o seu movimento. Então, usando exercícios como agachamento, levantamento terra, stiff, passadas, esses movimentos usados na maioria desses trabalhos geram uma melhora importante na economia de movimento. Depois, eu tenho o trabalho pliométrico, que veio não tão bom quanto o trabalho de força com altas cargas, mas ainda assim mostrando algum impacto na minha capacidade de correr de forma um pouco mais econômica. Os trabalhos com cargas moderadas e os trabalhos isométricos mostraram-se pouco eficazes para a melhora da performance. Pode ser que tenham efeito de prevenção de lesão, então indiretamente no longo prazo possam contribuir. Eu particularmente acredito muito nisso, porém, do ponto de vista de estudos que tenham mostrado efeito direto na performance, é muito limitado. Mas aí cabe uma ressalva que eles inclusive fazem no trabalho, existem poucos trabalhos quantitativamente, o que pode prejudicar um pouco a análise de um estudo como esse. Se fica difícil quando você tem 2, 3 trabalhos só que tem aquela característica que você está estudando e coloca isso numa meta-análise. Então, para esses 2 casos aqui, talvez seja mais interessante a gente esperar um pouco mais para saber se realmente é importante ou não. E a maneira combinada, que são os estudos que usam um pouco de força máxima com carga moderada, ou um pouco de força máxima com pliometria, que é a grande maioria deles, são aqueles que mostram a maior capacidade para aprimorar a economia de corrida. O que faz algum sentido, já que eu tenho 2 estruturas de carga completamente diferentes, uma onde eu trabalho com carga elevada e, consequentemente, uma velocidade mais baixa de movimento, e o outro onde eu trabalho com uma carga mais baixa, normalmente peso corporal, velocidade muito elevada e usando o componente reativo, componente que a gente chama de efeito do ciclo alongamento-encurtamento, ou em inglês stretch shortening cycle, que faz com que você potencialize a fase concêntrica do movimento, que é o característico do trabalho pliométrico. Então, são 2 mecanismos diferentes que, obviamente, se combinados, vão aprimorar um pouco mais essa economia de corrida. Então, o que esses estudos indicam, o que a análise desses estudos todos feita por esses pesquisadores indicam, é que o trabalho de força é sim uma estratégia extremamente viável e boa para que a gente possa melhorar a economia de corrida, principalmente se feito com altas cargas, mas também usando o trabalho pliométrico, tá? Com saltos e tal.
E se eu puder combinar, melhor ainda. Pedro, isso exclui os outros trabalhos? Não, porque provavelmente tudo que a gente faz em termos de prevenção de lesão se encontra nesses dois pontos, em cargas moderadas, isometria. Então, na verdade, o que a gente precisa é saber utilizar adequadamente todos esses métodos e colocar isso de forma ordenada num programa de treinamento que vai buscar a melhora de performance numa determinada prova, seja de 5, seja de 10, de 20, de 40, dentro daquilo que é a possibilidade de cada um. É importante dizer que nesse trabalho eles usaram basicamente sujeitos que já tinham alguma experiência com treinamento. Então o iniciante, ainda que ele se preocupe com isso, o foco do trabalho de força para ele é mais prevenir lesão e manter esse cara correndo, porque o grosso da adaptação dele ainda está aqui. Ele precisa melhorar aqui. E, obviamente, que ele vai melhorar muito a economia de corrida como? Correndo. Mas isso a gente já está tomando por garantido, né? Já que ele está fazendo um trabalho de corrida, então ele já vai correr bastante. Então, no primeiro momento, ele não tem tanta necessidade disso para performance. E aí sim, depois que ele passa do nível intermediário para frente, aí o trabalho de força entra como uma estratégia extremamente interessante. Tá? Espero que tenha ficado claro. Procure seu treinador. Importante que você não saia fazendo isso sozinho. Vá procurar a orientação do seu treinador. Se o seu treinador não for especialista nisso, procure um que seja, porque você tem diversas maneiras de colocar e, obviamente, não é simplesmente pegando uma receitinha de bolo ou qualquer coisa e jogando no seu programa que você vai conseguir melhorar o seu desempenho. Existe muita coisa interessante para ser feita, mas isso tem que ser feito corretamente por um profissional qualificado e dentro de uma sequência lógica de programação. Tá bom? É isso. Até o próximo vídeo, pessoal.